Essa era a família Dubberly. Antes de 1988, eles viviam uma vida feliz em Altus, Flórida, nos Estados Unidos. Eles iam à igreja todos os domingos e estavam muito próximos da imagem de família perfeita. No dia 14 de junho, Duane Dubberly, de 16 anos, caminhou até a caixa de correspondência da família para encontrar uma carta. Ele abriu o papel e o seu corpo congelou. O texto ordenava que sua família deixasse a Flórida. Do contrário, todos morreriam. Por fim, o remetente deixou claro que não se tratava de uma brincadeira. Duane carregou a ameaça para dentro e mostrou para sua mãe Peggy. Assustada, ela compartilhou a informação com seu marido, pai. Diferente da esposa e filho, esse homem acreditou que se tratava apenas de uma brincadeira, ainda que o texto tenha deixado explícito que não era. O papel foi lançado para o interior de uma gaveta e esquecido. No dia 23 de outubro, 4 meses depois, Peggy, a mãe da família, ficou doente. Ela apresentava náuseas, dores extremas e uma considerável queda de cabelo. Sua condição piorou com o passar do tempo, mas por algum motivo, seu marido pai se recusou a levar a mulher ao hospital. Na semana seguinte, Peggy entrou em coma. Pouco depois, Duane, o garoto que encontrou a carta, começou a apresentar os mesmos sintomas. No dia 2 de dezembro, a causa da doença de Peggy foi identificada como exposição a altas doses de talho, um produto químico bastante utilizado em veneno de rato. Com mais um membro da família apresentando os mesmos sintomas, todos eles foram encaminhados ao laboratório. Os testes retornaram positivo, apontando para altas doses de talho no organismo de cada um dos membros da família, inclusive pai, que se negou a levar a esposa ao médico. A ameaça recebida pelo correio voltou à memória da família, que não tinha deixado a Flórida. O remetente estava cumprindo sua promessa, e a família caminhava para o fim, começando pela mãe. O caso chegou aos jornais e se transformou em mistério. Diversas teorias foram criadas, mas a polícia não conseguia se aprofundar em nenhuma delas. E talvez o caso ainda estivesse em aberto até hoje, se não fosse pelas habilidades de uma agente descaracterizada. Ela foi utilizada como ponto de contato em uma operação que tinha uma única chance de resolver o caso, e eles já tinham um suspeito. O homicídio por envenenamento é algo raro, uma vez que exige certo conhecimento e acesso à vítima. Diferente de armas de fogo e lâminas, esse é um método lento e sem contato direto. É algo que requer planejamento e preparo, sugerindo que o criminoso não tenha agido por impulso, mas por sentimento de vingança. E sem saber, ele agora estava frente a frente com uma policial. O ano era 1988, e Duane Dubberly, de 16 anos, vivia uma vida feliz com sua família. Sua mãe Peggy trabalhava como garçonete em um restaurante local. Após longos anos criando seus 3 filhos sozinha, ela conheceu o pai Carr. Ele também vinha de outro relacionamento e já tinha 2 filhos. Peggy e pai se apaixonaram e se mudaram para uma residência em Altus, na Flórida. Foi assim que a família Dubberly se juntou à família Carr. Na época, aquele era um local pacífico, onde as trancas das portas mal eram utilizadas. Até aquele momento. Durante as primeiras horas do dia 23 de outubro, Peggy se despediu dos filhos e saiu para trabalhar. Poucos minutos após chegar ao restaurante, ela começou a reclamar de queimação nas pernas e nos pés, seguido por uma forte dor no peito. Seu chefe a levou imediatamente ao hospital mais próximo. Já quase incapacitada, Peggy permaneceu em observação e uma amostra de sangue foi recolhida para análise. Entretanto, todos os resultados voltaram negativos. Isso impossibilitou um diagnóstico e Peggy apresentou uma leve melhora após o atendimento inicial. O médico prescreveu remédio para a dor e ela foi liberada. Peggy foi direto para casa e os sintomas pioraram. Ela tinha dificuldades em manter os olhos abertos e sentia náuseas constantemente. No dia 30, Peggy, seu filho Duane e seu enteado Travis foram levados às pressas para o hospital Winter Haven. Todos apresentavam os mesmos sintomas: desidratação intensa, dor e náusea. Duane e Travis choravam de dor e apenas acalmaram após a medicação. Eles descreveram como se 1000 agulhas estivessem perfurando seus pés e pernas. O quadro de Peggy era ainda mais grave, e ela foi enviada diretamente para a UTI. Em casos assim, quando toda uma família apresenta sinais de envenenamento, uma das preocupações dos médicos é a contaminação de recursos públicos. Temendo que aquele pudesse ser o início de algo muito pior, o hospital acionou o especialista em doenças infecciosas, Robert Van Hook. Ele examinou Peggy e notou alarmante queda de cabelo. Tudo apontava para envenenamento, porém, os resultados do laboratório não conseguiam identificar a substância.
Foi então que Robert decidiu realizar um teste específico para algo que ele tinha visto apenas nos livros da universidade. Ele realizou um teste para talho, e para sua surpresa, o resultado voltou positivo. Esse produto foi amplamente utilizado em veneno para rato até 1972, quando seu uso foi proibido nos Estados Unidos. No Brasil, substâncias como talho entram na categoria de produtos químicos controlados, e seu uso é restrito para fins industriais, científicos ou médicos, sob a autorização e supervisão de órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou o Ministério da Saúde. A ingestão pode levar o indivíduo a episódios de delírio, paralisia e óbito. Na época, o tratamento para intoxicação via talho era muito precário, e a falta de um auxílio imediato expõe o sujeito a um alto risco de danos neurológicos permanentes. O exame realizado em Peggy apontou que em seu organismo existia 50 vezes a quantidade máxima que o ser humano poderia suportar. No dia 31 de outubro, ela entrou em coma. Travis foi colocado em um respirador artificial e Duane não apresentava sinais de melhora. Entre os três, ele parecia ser o mais resistente. Duane acordou histérico durante uma das noites e perguntou aos enfermeiros se poderia ver a mãe. Para acalmar o jovem, eles concordaram. O estado de Peggy era muito grave. Ela tinha grandes espaços sem cabelo em sua cabeça e pesava pouco mais de 40 quilos. Uma enfermeira colocou um boné na mulher para tentar minimizar o impacto visual. Ela disse para Duane que sua mãe estava ouvindo e que ele poderia falar com ela se quisesse. E enquanto o garoto conversava com a mãe em coma, a polícia começou a agir. O detetive Ernie Mincy, do gabinete do xerife do condado de Polk, foi designado para o caso. Os recursos públicos não estavam contaminados e nenhum outro cidadão deu entrada no hospital com sintomas parecidos. O envenenamento passou a ser visto como tentativa de homicídio, mas existia um problema ainda maior. Como a substância era ilegal, a polícia não conseguia rastrear o comprador de imediato. Era impossível saber a quantidade adquirida e se o sujeito tinha os conhecimentos necessários para manusear e armazenar o produto. Da mesma forma, não se sabia se existiam mais alvos ou não. Sendo assim, era mais importante encontrar o produto do que o criminoso naquele momento. Várias equipes foram formadas e se deslocaram para diferentes lugares de interesse. Entre eles, o restaurante onde Peggy trabalhava, o abastecimento de água da cidade e uma fazenda local. Esses lugares foram analisados por especialistas, mas nenhum sinal de talho foi encontrado. O caso chegou aos jornais, que imprimiu pânico em folhas soltas. Com medo de sair de casa, a população exigia uma resposta das autoridades, que colocou ainda mais pressão em uma investigação já esmagada. Eles não sabiam como Peggy e seus filhos tinham entrado em contato com a substância, uma informação fundamental para avançar no caso. A única coisa em comum entre eles era a casa. Ainda temendo que mais pessoas aparecessem no hospital com sintomas de envenenamento, uma outra equipe partiu em direção à residência da família. Amostras da água, lixo, restos de comida e até poeira em lugares comuns foram recolhidas. Ao todo, mais de 400 itens foram retirados da casa pela perícia. Cada um deles passou para o interior do laboratório até que vestígios de talho apareceram em um dos itens. Um pacote com garrafas de refrigerante. Das 6, 3 ainda fechadas. Os recipientes foram abertos e analisados pelos peritos. O resultado apontou para cerca de 1 grama de talho em cada garrafa, o suficiente para levar um adulto a óbito. Diante dessa informação, existiam apenas 2 cenários possíveis. O primeiro era que os refrigerantes tivessem sido contaminados ainda na fábrica, propositalmente ou não. Esse era o cenário mais improvável, mas ao mesmo tempo o mais letal. Isso colocava em risco não apenas a cidade, como todo o país. De alguma forma, essa informação chegou à mídia durante a investigação, e você já deve imaginar o impacto que isso causou. Todos ficaram com medo de consumir o refrigerante, e as vendas da Coca-Cola despencaram. Rapidamente, a empresa se colocou à disposição para que o ambiente fosse analisado. Da produção ao envasamento, todo o processo foi verificado pelo Estado. Nenhum vestígio de talho foi encontrado, e ficou confirmado que era fisicamente impossível a adulteração do produto na fábrica, o que deixou a investigação apenas com um segundo cenário. Aquele era um ataque direcionado à família Carr, o que trazia problemas diferentes. Além de conhecimento para manusear e adquirir a substância, era necessário também ter acesso à residência. Isso reduziu o filtro da polícia, que já tinha seu primeiro suspeito, pai Carr. Ele tinha se recusado a levar a esposa ao hospital e não apresentava o mesmo grau de sintomas. A polícia então começou a revirar sua vida atrás de uma motivação. Peggy e pai estavam casados há 7 meses, e a lua de mel foi mais curta do que o normal. Ele trabalhava em uma mina e passou a realizar longos períodos de hora extra praticamente todos os dias.
Peggy desconfiou e começou a investigar, até que certa noite encontrou o pai com outra mulher. A infidelidade apareceu como motivação, mas a investigação estava apenas começando. Convenientemente, pai estava viajando a trabalho quando os sintomas de Peggy começaram. Ele retornou de sua viagem para encontrar a esposa já doente e se recusou a levá-la ao hospital. Além da motivação, a polícia tinha agora um possível álibi fabricado. Colocar a si mesmo fora da cidade quando sua esposa ficou doente poderia ser uma tentativa de se distanciar da imagem de assassino, o que neste caso apenas fez com que ele fosse ainda mais suspeito. Segundo os filhos de pai, ele nunca derramou uma lágrima enquanto a esposa esteve no hospital. Todos já sabiam sobre a infidelidade e acreditavam que o envenenamento teria sido utilizado como passagem para fora do casamento. Existia uma única informação que questionava a participação de pai: o envenenamento do próprio filho, Travis. Existiam outros métodos muito mais saudáveis de deixar aquele relacionamento, mas ainda que pai tivesse escolhido matar Peggy, não fazia sentido que o filho fosse atingido como dano colateral. Por mais que isso lhe trouxesse ar de inocência, como de fato aconteceu, no fim, Travis ainda era seu filho. Pai foi levado a interrogatório e entregou uma informação que causou ainda mais confusão na polícia. Ele trouxe para a conversa o bilhete entregue em sua casa. No dia 14 de junho, 4 meses antes de Peggy apresentar os primeiros sintomas, seu filho Duane encontrou uma carta na caixa de correspondência. Lá dentro tinha um post-it amarelo, contendo a ameaça. O texto dizia o seguinte: "Você e sua suposta família têm 2 semanas para se mudar da Flórida para sempre. Do contrário, todos morrerão. Isso não é uma brincadeira." Essa carta foi enviada para a residência da família em Outer Road Barton, número 2690, na Flórida. Ela estava destinada a pai Carr. Entretanto, seu nome estava escrito errado. Uma informação simples, porém importante. A investigação trabalhou com a hipótese de ele ter enviado aquela carta para si mesmo. Porém, escrever o próprio nome errado de propósito seria algo além do esperado. Seria necessário um nível tão elevado de persuasão que a polícia abriu para uma segunda hipótese: a de alguém próximo bastante para conhecer a família, mas distante o suficiente para não saber escrever os nomes. Foi então que o detetive descobriu sobre um evento estranho que aconteceu alguns anos antes. A família tinha 2 cães, e ambos morreram repentinamente com um intervalo de semanas entre eles. Eles ficaram muito doentes, vomitavam com frequência e perderam uma grande quantidade de pelo. Quem quer que tenha feito aquilo parecia estar testando a substância no cachorro antes de atacar a família, o que mais uma vez exigia acesso ao local. De volta ao hospital, Peggy, Duane e Travis não estavam reagindo ao tratamento. Os outros membros da família foram analisados e o teste voltou positivo, incluindo a neta de 2 anos de Peggy, Casey. Todos estavam com talho em seu organismo, entre eles pai Carr, e isso foi o bastante para retirá-lo da lista de suspeitos. É necessário um conhecimento específico para armazenar e manipular substâncias como talho. O simples contato pode causar danos irreversíveis. Qualquer um com esse conhecimento jamais se arriscaria a ingerir o produto, como aconteceu com o pai, independente da dose. A infidelidade não parecia motivação suficiente para que ele arriscasse a própria vida e a dos filhos, e ele passou para o grupo de vítimas. No dia 13 de março de 1989, 5 meses após o envenenamento, Duane foi convidado para ficar ao lado da mãe pela última vez. Já não existiam mais esperanças para Peggy, e o que restava era despedida. O médico declarou morte cerebral e anunciou que ela não voltaria do coma. A família teve de tomar a difícil decisão entre desligar os aparelhos ou não. Após a despedida, as máquinas foram interrompidas e os pulmões da mulher esvaziaram pela última vez. Peggy Carr faleceu aos 41 anos por morte cerebral, causada por envenenamento de talho em 1989, dentro do Hospital Barton Memorial. O falecimento da mulher destruiu a família e eles se separaram. Duane e seus irmãos se recuperaram e foram enviados para morar com parentes. Pai e seus filhos também sobreviveram e se mudaram. Os filhos de Peggy ficaram para sempre impactados pela tragédia. Porém, agora a polícia tinha um homicídio para resolver, e o FBI assumiu o caso. Examinando as garrafas contaminadas, foi possível notar pequenas marcas na extremidade da tampa, danos causados pelo criminoso durante o processo. É notável que houve esforço para que o recipiente fosse aberto com o menor impacto possível, tentando tornar a contaminação imperceptível. Talho é insípido, inodoro e facilmente solúvel. Em contato com refrigerante, também provoca espuma, faz com que o líquido transborde, altera levemente sua cor e cria um sedimento no fundo da garrafa. Entretanto, a substância adicionada neste caso foi modificada para evitar esses efeitos. Isso apontava para um sujeito com conhecimento sofisticado em química e acesso a um local minimamente preparado.
A polícia estava olhando para alguém meticuloso, inteligente e que seria difícil de ser capturado. E com uma lista de suspeitos vazia, a investigação voltou ao começo. Os agentes entraram em contato com praticamente todos os moradores da região. Os vizinhos mais próximos eram o casal George Tripal e sua esposa Diana. E logo durante a primeira interação, a polícia já sentia que existia algo errado. Mesmo sabendo sobre a morte trágica de Peggy, George parecia furioso quando se referia aos antigos vizinhos. Ele reclamou sobre as crianças que brincavam ali perto e o barulho que faziam. Em investigações como essa, é comum que a polícia repita a mesma pergunta para diferentes indivíduos. Por qual motivo você acha que alguém envenenaria essa mulher? O objetivo com essa pergunta é encontrar suspeitos e motivações. Geralmente, a resposta mais comum para pessoas inocentes é não sei, não faço ideia ou derivados. George tinha outra resposta. Alguém queria que eles fossem embora. Uma mensagem parecida com a deixada na caixa de correio da família. O problema era que nessa época o bilhete ainda não tinha se tornado público. Apenas a investigação e as vítimas tinham conhecimento sobre eles. Além, é claro, do criminoso. Com essa resposta, George colocava a si mesmo como suspeito. Um comportamento não esperado de um criminoso que até então se demonstrava inteligente. Mas ficou pior. George era um químico autodidata e sua esposa Diana tinha mestrado em química. Ambos eram membros da Mensa, uma sociedade de elite para pessoas com QI entre os 2% mais altos da população. Eles eram sem dúvidas pessoas muito inteligentes, ao menos em suas áreas de atuação. As coisas começavam a fazer sentido, mas a polícia tinha mais. Eles descobriram que George já tinha passado pelo sistema penitenciário. Ele trabalhou como químico em um grande laboratório de metanfetamina, foi descoberto e sentenciado a regime fechado. Um dos componentes frequentemente utilizados na fabricação dessa droga é o talho. Em posse dessas informações, os agentes voltaram a conversar com sobreviventes da família. Duane se demonstrou surpreso com a acusação feita contra o vizinho, mas se lembrou de algumas discussões com esse homem por conta de música alta. O barulho que aquela família produzia parecia ser um incômodo para George e o ponto de discussão entre eles. 48 horas após essa discussão, Peggy apresentou os primeiros sintomas de envenenamento. A polícia já tinha certeza de que tinha encontrado o responsável, mas ainda não tinha provas o suficiente para prendê-lo. Uma das formas de conseguir essas provas é através de interrogatório. Apesar de ser uma ferramenta importante, ela deve ser utilizada no momento certo e com o sujeito certo. George era alguém introvertido, evitava conflitos, era muito inteligente e que já tinha sido preso antes. Ele conhecia o sistema. Os agentes, na época, chegaram à conclusão que trazê-lo para o interrogatório resultaria em mais impactos negativos do que positivos. Ele muito provavelmente não responderia às perguntas e, sabendo que era suspeito, estaria livre para fugir ou destruir possíveis evidências. Foi então que o FBI propôs uma solução. Infiltraram um agente disfarçado na vida de George para conseguir extrair a verdade. Uma operação arriscada e incrivelmente complexa. Essa difícil tarefa foi entregue para a agente especial Susan Gorek. George tinha memória fotográfica e, portanto, era importante que não tivesse visto essa pessoa ou seu veículo antes. Ele tinha facilidade em reconhecer rostos e a polícia tinha uma única chance. O FBI concedeu a Susan a posição como membro da Mensa, a Sociedade para Pessoas Inteligentes, entendendo que aquele seria o melhor lugar para inserir a agente na vida de George. Era um local com um filtro natural que ele frequentava por vontade própria e tinha o objetivo de conectar pessoas. O ambiente perfeito para conhecer alguém por acidente. Susan Gorek vestiu a fantasia de Cherry Gwynn, uma mulher à beira de pedir o divórcio de um marido agressivo. Foi com essa máscara que a gente chegou ao evento de Mensa, na ocasião organizado por George e sua esposa Diana. No dia 14 de abril de 1989, Susan chegou ao hotel onde o encontro aconteceria. Ela foi recebida pelo anfitrião George Tripal e estabeleceu o primeiro contato com o suspeito. Susan tinha feito parte da equipe de monitoramento e chegou a seguir George apaisando algumas vezes. Seu medo era que fosse reconhecida, mas isso não aconteceu. Ela se registrou no evento e recebeu um panfleto feito pelo próprio George. Ironicamente, o tema do evento era sobre crimes. Os participantes chegariam a uma cena modificada e fictícia e tomariam o papel de investigadores para descobrir quem seria o assassino. Um dos cenários criados pelo casal foi de envenenamento. E não para por aí. Nas orientações dessa atividade, para esse crime de envenenamento, o seguinte trecho foi escrito: quando uma ameaça de morte aparece na porta, pessoas prudentes jogam fora sua comida e prestam atenção no que comem. Dificilmente alguém morre por magia. Muitos dos itens deixados nas portas são apenas vizinhos dizendo "eu não gosto de você, mude-se ou então". Aquilo não era coincidência.
Susan sabia que estava diante do criminoso e precisava tomar cuidado. Não era apenas a operação que estava em risco, mas também sua vida. Durante o evento, ela se aproximou de George e conseguiu iniciar uma segunda interação. Ela disse que seu marido era advogado de Houston, no Texas, e que ela o tinha deixado por conta das agressões. Ela então disse que tinha intenções de se mudar para a Flórida e descobriu que George e sua esposa também estavam com planos parecidos. Eles também estavam colocando sua casa à venda para se mudar, o que era um problema e uma oportunidade ao mesmo tempo. Susan entrou em contato com seu supervisor e ele decidiu por estender a operação para além do evento. Susan manteve o papel de Cherry e se demonstrou interessada na casa. O cenário era perfeito. Ela precisava de um lugar para morar e o casal estava colocando a propriedade à venda. Essa era uma oportunidade da agente ganhar acesso ao local e encontrar algo suspeito bastante para conseguir um mandado. Eles marcaram uma visita e Susan foi até a residência de George. Ele apresentou a casa para a policial e eles chegaram ao escritório que servia como biblioteca. Nesse ambiente, George revelou uma pequena passagem secreta por entre os livros. Esse caminho levava para outro ambiente, aparentemente utilizado para atos íntimos. Susan foi recebida por um manequim com alguns itens ligados à submissão. O tour terminou e, infelizmente, Susan não conseguiu encontrar nada suspeito bastante para conseguir um mandado. Decepcionada, ela deixou o local. Ainda se demonstrando interessada na casa, Susan marcou uma série de encontros com George. Eles almoçaram diversas vezes em restaurantes diferentes. Ela estava sendo vigiada de longe por uma equipe de apoio, mas o perigo oferecido por George não era apresentado em forma de confronto físico, mas em conhecimento. Sempre que se levantava da mesa para ir ao banheiro, Susan nunca mais tocava na comida. Se George descobrisse que ela era uma policial, poderia tentar envenená-la também. E quando os sintomas começassem, ele já estaria longe. Ela foi capaz de enrolar George por 8 meses. Durante esses encontros, ela coletou uma série de pequenas evidências e depoimentos. Mas o mais importante, ela conseguiu sua confiança. George tinha um ódio profundo por pessoas menos inteligentes do que ele. O confronto nunca foi uma opção em sua vida, e ele esperava que as pessoas entendessem recados como o bilhete deixado para a família de Peggy. Apesar de claros, eles eram absurdos, sem contexto ou remetentes. Essa foi a forma que ele escolheu para lidar com as pessoas que traziam barulho para sua porta. Infiltrações como a que Susan estava fazendo são extremamente arriscadas, e a vida da policial é importante para a corporação. É comum que essas investigações sejam encerradas quando não apresentam resultados, para preservar o agente e a missão. E é também comum que o policial disfarçado entre em conflito com o supervisor, pedindo para que tenha mais tempo. Não apenas para que a missão não termine em fracasso, mas porque de uma forma ou de outra, conexões emocionais são criadas. A corrupção policial em operações dessa natureza também é um receio do supervisor, mas esse é um assunto para outro caso. Já tinham se passado 8 meses, e Susan precisava mostrar resultados. Em dezembro de 1989, ela recebeu a ligação que tanto esperava. George e Diana iriam se mudar. O monitoramento móvel descaracterizado seguiu o casal e Susan pegou a chave da casa. Ela efetuou a compra através do estado e agora não precisava mais de um mandado para trazer a perícia até o local. George e Diana saíram e a polícia entrou. Susan conseguiu convencer o casal a deixar o que não queriam mais e se ofereceu para jogar o resto fora. Como resultado, uma grande quantidade de itens permaneceu na residência. Caixas e mais caixas de frascos de substâncias foram recolhidas e levadas para análise. O material procurado era talho. George e Diana eram inteligentes e não deveriam ter deixado esse produto para trás. Acreditando nisso, os peritos seguiram direto para o ralo e filtros de ar do ar-condicionado. As amostras foram recolhidas e levadas ao laboratório. Em janeiro de 1990, Susan recebeu uma informação do seu supervisor, avisando que seu tempo tinha acabado. O laboratório ainda não tinha analisado todas as amostras, uma vez que eram muitas, e a operação já tinha se arrastado demais. Foi então que Susan usou uma estratégia desesperada. Ela marcou um novo encontro com George em uma área de piquenique, atrás da uma unidade do McDonald's em Sebring. Seu objetivo era fazê-lo confessar. Esse encontro foi gravado à distância e o áudio foi capturado por dispositivos ocultos nas vestes de Susan. Ela disse que a polícia apareceu em sua porta falando sobre uma investigação referente à mulher assassinada na casa vizinha. Em tom descontraído, Susan se demonstrou preocupada e perguntou o motivo de George não tê-la avisado antes. Ele então disse que ela não precisava se preocupar porque não existia ninguém envenenando outros na região, mas que o caso teria acontecido por vingança pessoal. O problema era que a investigação ainda não tinha terminado. George não tinha como ter aquela informação, a menos que o culpado fosse ele. Aquilo seria o mais próximo de uma confissão que ela conseguiria. Susan entregou para George um cartão que o detetive teria deixado em sua porta e disse que estavam procurando por ele.
Imediatamente, seu comportamento mudou. Ele ficou visivelmente mais agitado e começou a fazer uma série de perguntas, todas com o intuito de descobrir se era considerado como suspeito ou não. Ao fim da conversa, George pediu para que Susan viesse visitar sua nova casa. Ele insistiu, mas ela recusou. Não existiam motivos para aquele convite, que foi no mínimo suspeito. A interação entre eles foi encerrada aproximadamente às 11 horas e 30 minutos. Caminhando rápido, George deixou o local. No dia 4 de abril de 1990, os resultados do laboratório ficaram prontos. Em um dos recipientes encontrados na antiga casa de George, a polícia encontrou vestígios de talho modificado, a mesma mistura encontrada no organismo de Peg e sua família. No dia seguinte, múltiplas viaturas cercaram uma residência em Sebring. George Tripple foi preso. Ele foi avaliado brevemente por um médico no hospital local e, de lá, transferido para uma sala de interrogatório. Quem passou pela porta foi sua mais recente amiga, Cherry Gwynn. Ela revelou que seu nome verdadeiro era Susan Gorek e que era uma agente especial. George era inteligente o bastante para entender o que aquilo significava. Susan recolheu uma amostra de caligrafia e deixou a sala. A nova residência do criminoso foi vasculhada e, assim como a anterior, essa também tinha um cômodo secreto. Sem maçaneta pela parte interna, a única janela desse cômodo foi selada por fora. Dentro desse pequeno espaço tinha uma cama com pedaços de madeira próximos, provavelmente utilizados como ponto de apoio para cordas ou amarras. Um sistema de polias estava sendo instalado naquele quarto, e ficou claro que o objetivo seria torturar pessoas. Aquela estrutura era a ponte entre a realidade e as fantasias perturbadas de um criminoso. E talvez Susan tivesse sido a primeira, caso tivesse aceitado fazer a visita. É impossível dizer quais eram as intenções de George, mas o FBI acredita que conseguiu impedir o nascimento de um monstro. Como acontece em casos assim, sua esposa Diana alegou que não sabia de nada. O julgamento de George Tripple começou em janeiro de 1991. Além de todas as evidências já apresentadas, a investigação também conseguiu coletar um manual sobre venenos entre os itens de George. Um deles, especificamente dizendo que talho é a substância escolhida por criminosos. Anotações à mão foram feitas por George, dizendo que se vingaria dos vizinhos. Um total de 55 digitais foram coletadas no livro, todas compatíveis com o criminoso. As ferramentas utilizadas para abrir cuidadosamente as garrafas também foram coletadas e apresentadas. A peça que seria compatível com as marcas nas tampas era a única que estava faltando no kit. Durante o julgamento, George permaneceu calmo e até sorriu em alguns momentos. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, quais seriam os sintomas, e que uma bebê de 2 anos de idade tinha sido exposta ao veneno. E ainda assim, não demonstrou remorso. George destruiu uma família, tirou a vida de uma mulher e quase matou crianças por estar incomodado com o barulho dos vizinhos, sem nem mesmo ter tentado antes outras vias para resolver o problema. Seu único comentário foi que pessoas menos inteligentes não deveriam ter direito à vida. Ele nunca explicou como teve acesso à casa para contaminar o refrigerante. No dia 6 de março de 1991, George Tripple foi considerado culpado por obstrução de justiça, um homicídio e 7 tentativas de homicídio. Os 3 filhos de Peg, sua neta, pai e seus 2 filhos. George foi sentenciado à pena capital via cadeira elétrica. Ele foi recolhido para o Instituto Correcional Union na Flórida e é um dos 15 internos do condado de Polk confinados ao corredor da morte, também conhecido como X-Row. Sua defesa já realizou dezenas de apelações, entretanto, todas foram negadas. A última em 2012. Sua esposa não recebeu acusações. Susan Gorek se colocou no lugar de Peg e arriscou a própria vida para trazer justiça para a família. Ela quase parou em uma câmara de tortura e, por isso, recebeu muitas honras e elogios. São raras as vezes que agentes secretos são revelados, por motivos óbvios. Isso encerrou sua carreira como infiltrada, mas deu início a uma nova fase e a um cargo superior na corporação. Pai, seus filhos, os filhos de Peg e sua neta conseguiram sobreviver. Apesar da tragédia, eles foram capazes de continuar a vida, sabendo que ao menos a justiça foi feita. Hoje, aos 73 anos de idade, George Tripple encontra-se encarcerado no corredor da morte, dentro da unidade correcional Union na Flórida, enquanto aguarda por sua execução.